Então, boa noite a todos, né? A gravação dá um sinal vermelho ali, né? Da defesa, então, do Anderson, Goulart e Patrício. Então, hoje nós vamos ver, então, a defesa de estágio na agricultura ecológica, na cultura da banana. Então, o membro da banca é o professor Nestor Valtir Panzenhag. E tem mais, então, um bom grupo aqui de telespectadores, na base de 40, né? 2 professores, o professor André e o professor Ricardo, que eu vi aqui, né? Conheço. Né, mas parabéns, então, para a iniciativa aí do Anderson, né, de convidar todo esse público, né, que às vezes os professores esquecem, né, mas é importante, né, vocês divulgarem os conhecimentos que vocês fizeram dentro da agricultura, né, do trabalho, os 3 anos de trabalho dentro da escola, né, com técnico pecuário, isso fortalece bastante. Então, eu vou passar as palavras do membro, se o Nestor quiser comentar alguma coisa, né, podemos começar, né, também o parecer, então, da coordenação de estágio foi favorável. Então, a ideia nossa é nós termos aqui 20 a 30 minutos de apresentação, né? E depois a arguição, vou passar, então, para o pessoal também externo, né? Então, os 40 integrantes aqui, os colegas, né? E professor Nestor, para arguição. E depois a gente sai aqui uns 5 minutinhos, né? A turma toda vai ter que sair, a gente dá a nota, só o Anderson retorna, né? Para saber se foi aprovado ou não, né? Para receber se pode continuar no destino do estágio, se foi aprovado ou não na banca. Certo? Então, eu vou passar a palavra, se o Nestor tem um adendo, ou posso já pedir para que ele comece, então, a apresentação de 20 a 30 minutos. Depois nós temos arguições, então, todos os colegas aí pertencentes, né, os 40 colegas que estão te assistindo, então, né, o trabalho aqui é gratificante, tanto para membro, para os professores presentes, professores que estão aí, né, também assistindo a apresentação. Então, eu passo a palavra ao Anderson, não fique à vontade, né, Anderson, coloca o teu trabalho que foi realizado, junto à agricultura agroecológica da cultura da banana, né? Então, fique à vontade. Bom, então, dando início ao trabalho, olá a todos, boa noite. Eu sou Anderson Goulart Patrício, sou estudante do Instituto Federal Catarinense, campus Santa Rosa do Sul. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o professor Nestor Valtir, que foi a minha banca examinadora, e o meu professor orientador Ivar Sartori, que me auxiliou durante todo este percurso, sempre com muita atenção para essa pesquisa. Pois bem, o estágio foi realizado no período de 2 de janeiro até 2 de fevereiro, totalizando 184 horas de aprendizado teórico e prático. Ele foi efetuado na Cooperativa dos Consumidores de Produtos Ecológicos do Vale do Mampituba, ou popularmente conhecido como Coopervida. Fomos acompanhados e supervisados pelo agrônomo Murilo dos Santos Pioner. Pois bem, na fruticultura, a banana aparece no cenário atual como o principal produto comercializado no mundo. Em China se destacam muito bem, sendo responsáveis por mais de 1/3 de toda a produção mundial, onde temos aproximadamente 114 milhões de toneladas anualmente. Estes dados foram fornecidos pelo FAO, a Organização para a Alimentação e Agricultura, que é uma agência especializada das Nações Unidas que lidera os esforços internacionais para erradicar a fome no mundo. A nível nacional, se observarmos de imediato, Nordeste e Sudeste são responsáveis por produzirem mais de 50% da banana produzida no Brasil. O mais interessante é que temos nossa região Sul, em terceiro lugar, responsável por 15,4% de toda a produção. Se observarmos os dados, os 3 estados que mais produzem se localizam justamente nas regiões de Nordeste e Sudeste. E o mais interessante é que Santa Catarina aparece em 4º lugar, com produção de 723.435 toneladas de produção de banana anualmente. Dando início à infraestrutura, a cooperativa possui uma agroindústria onde atualmente está desativada, pois não atende às exigências estabelecidas pelos órgãos fiscalizadores. Destaque-se também que se possui uma fachada com seu antigo nome Acevan, onde só a partir de 2017 ela passa a chamar Coopervida, e que a partir desse momento ela inicia sua participação no mercado institucional e demais canais de comercialização. A Câmara possui 3 câmaras de climatização que são de extrema funcionalidade. A câmara proporciona uma temperatura interna na faixa de 18 a 25 graus, proporcionando uma maturação uniforme. Isso é de extrema importância porque as bananas apresentam uma maturação desuniforme devido à formação das suas pencas com idades diferentes. Aqui são os sistemas onde eles utilizavam. Este painel da direita é um sistema mais antigo e esse painel da esquerda é um sistema mais moderno, devido à câmara ter sido finalizada no ano de 2019. Porém, as 2 câmeras de climatização desempenhavam sua função de forma excelente.
A cooperativa possui 3 caminhões, onde estes 2 caminhões agrários eram utilizados para as coletas nas propriedades dos filiados, e este outro caminhão era utilizado apenas para as vendas em cargas fechadas, onde normalmente essas vendas iam para as regiões da Serra Gaúcha. Toda a avaliação de qualidade, pesagem e fiscalização passava pela casa de embalagem. Neste local, passamos o maior período do nosso estágio, juntamente com os outros funcionários da cooperativa. Era neste local também onde eram guardadas ferramentas, caixas e equipamentos que utilizávamos. A cooperativa possui centenas dessas caixas, onde elas têm a funcionalidade de transportar com mais facilidade as pencas de banana. Possui também 2 paleteiras e 2 empilhadeiras e dezenas de palhas, onde vai lembrar que todos os equipamentos eram extremamente necessários para uma questão de organização. Dando início à cultura da banana, a banana ela tem sua origem no sudeste da Ásia, sendo cultivada há mais de 4.000 anos. Sua temperatura aceitável fica na faixa de 15 a 35 graus, mas a sua temperatura ideal é na faixa de 20 a 24 graus. Se notarmos no mapa, podemos perceber que a região sudeste da Ásia, onde teve sua origem, está situada entre a linha do Equador e a linha do Trópico de Capricórnio. A território nacional, no caso do território brasileiro, podemos perceber que o Nordeste, onde citado anteriormente, que era a região com maior produção de banana no Brasil, também favorece entre as linhas do Trópico de Capricórnio e a linha do Equador, o que acaba tendo uma grande semelhança. A bananeira é uma planta herbácea, sua época de plantio recomendada na estação do verão. Seus ciclos até dar o cacho são de 12 a 14 meses, onde se tem em média apenas um cacho por ano. Sua adubação recomendada é a cada 2 meses e podemos fazer suas mudas apenas com pedaços do rizoma. Também é importante as bananas terem bastante folhas para a realização de fotossíntese. E no slide também podemos perceber vários nomes importantes, tá? Da maneira e da banana, como o cacho, o raquis, o coração, ali da banana também, tá certo? Bom, em nossas propriedades em que a gente via, a gente conseguia perceber que as plantações de banana normalmente são feitas em um pouco mais de altitude para se aproveitar melhor a propriedade. Seu solo deve ter mais de 50 centímetros para evitar tombamento, e vai lembrar que as bananas não toleram solos encharcados, pois geram mais estresse e acabam ficando muito mais propícias a doenças. O espaçamento ideal para a banana é de 2,5 metros por 2,5 metros para a banana prata e de 2 metros por 2 metros para a banana Cavendish. Na imagem podemos notar 3 pés de tamanho em diferentes tamanhos no caso. Ali no caso vai ter a maior, a média e a menor. Esse conceito é chamado de mãe, filha e neta, onde após a colheita da planta mãe, a planta filha assume sua posição, dando a seguir um novo ciclo anual. O desbaste é uma prática feita onde a gente faz a retirada dos excessos de brotos, incluindo até as mudas que nascem mais do que as netas, porque às vezes podem nascer até mais brotos do que isso. Vale lembrar que não é permitido nenhum tipo de controle químico na cultura da banana orgânica, onde os métodos mais utilizados são a roçadeira ou a foice. O desbaste também auxilia muito para que ocorra aquele espaçamento adequado de 2,5 metros ou de 2 por 2. O acúmulo de folhas, juntamente com a ação do vento, pode causar grandes danos à banana devido ao impacto e também prejudica para a realização de fotossíntese. Para se fazer retirada, é necessário utilizar uma foice, fazendo um corte na direção de baixo para cima. Não há problemas caso as bananas caídas, ou caso as folhas caídas fiquem espalhadas pelo pomar. O ensacamento é uma prática de extrema importância. A técnica consiste em amarrar um saco cobrindo todo o cacho, e em alguns casos, antes de amarrar o saco, os produtores também gostam de colocar um jornal por volta. O ensacamento ele protege os frutos das poeiras, dos ventos frios e das geadas, e aumenta ainda mais a velocidade de crescimento, que é um grande objetivo do produtor, mantendo mais alta e constante a temperatura no interior do saco. A poda do coração deve ser realizada 15 dias após a abertura da última penca, onde a distância do corte deve se dar de aproximadamente 1 punho. E essa prática é de extrema importância porque se o coração da banana não for retirado, ele acaba roubando grandes quantidades de nutrientes do cacho. Dando início a algumas doenças e pragas, a cigatoca amarela, também conhecida como mal da cigatoca, ela pode causar até 50% nas perdas de produção. A forma mais evidente de identificar ela é quando começam a surgir essas manchas amarelas nas folhas.
A gente também, no caso, para controlar, a gente pode fazer o corte ou a cirurgia. A cirurgia, no caso, consiste em você retirar apenas as partes danificadas ou amareladas, tá? E também drenagem do solo é o que faz com que a gente consiga também combater a cigatoca amarela. O mal do Panamá é causado por um fungo que pode causar até 100% nas perdas de produção. A sua forma mais eficaz no caso de identificar é quando começa a surgir rachaduras nas folhas e quebra do pseudocaule. Vale lembrar que a gente também deve evitar plantio em locais com histórico do mal do Panamá, porque esse fungo, mesmo após 20 anos, ele não pode sobreviver no solo. Conhecido também como broca da bananeira, o moleque da bananeira causa danos apenas em sua fase larval. Ele cava galerias, que são como se fossem buracos nos rizomas, causando o que faz com que o fruto apresente diminuição de tamanho e peso. Podemos controlar o crescimento da broca da bananeira, ou moleque da bananeira, fazendo iscas com pedaços de pseudocaule com altura entre 5 e 10 centímetros. A partir de agora, vamos ver algumas atividades que foram desenvolvidas ao longo do estágio. Uma das atividades que ajudamos a fazer junto com o produtor era a despenca, em que consiste a separação do engaço com a banana. A prática já é feita em uma caixa d'água para já realizar uma pré-limpeza. Utilizando uma foice, realizávamos um corte em forma de meia-lua, onde, após a sua qualidade e aspecto visual, as bananas são colocadas em caixas, onde podem ser destinadas para comercialização, ou se elas fossem com qualidade e aspecto visual muito inferior, elas eram destinadas à chimieira. Após a coleta, as câmeras vão para a câmara de climatização, passam para uma mesa de inox, onde são feitas a despistilagem, corte e etiquetação. Em seguida, são colocadas em uma balança, diversas pencas, onde o peso médio ideal deve ser de 10 kg e 600 gramas. Esse peso médio ideal é extremamente necessário para se ter um controle de peso por pallet, no caso até os que vão para as cargas, no caso. Aqui é uma carga pronta para comercialização, onde citado anteriormente, a maioria dessas cargas iam para as regiões da Serra Gaúcha. Utilizando o barbante, amarramos este selo onde certifica que a banana é um produto 100% comercializado. Se notarmos na figura da direita, podemos perceber a logo da EcoCert. A EcoCert é uma organização que faz com que certifique que todos os produtos que possuem esse selo são produtos orgânicos. É uma certificação fundada na França e responsável também pela fiscalização e certificação de que todos os produtos comercializados pela Cooper Vida são produtos totalmente orgânicos. Aqui são algumas referências bibliográficas que utilizei para a realização deste trabalho. E antes de abrir também espaço para algumas perguntas, eu gostaria de, se possível, também poder falar algumas considerações finais que tive tanto no meu período de colégio quanto no meu período de estágio. Então, gente, o meu estágio ele foi ótimo, tá? Ele me deu assim, uma visão muito bacana de como eram as coisas, certo? E a escola para mim foi algo, o Instituto Federal foi algo para mim fundamental. Ele causou um grande impacto na minha vida e fez com que eu tivesse um grande convívio social com diversas pessoas. E é muito legal até, na verdade, porque como a gente fazia várias coisas e a gente tinha que estudar muito e eram muitas provas e muitas dificuldades até assim dizer, é muito bacana quando eu enfrento uma dificuldade hoje em dia, alguma coisa que eu penso, meu Deus, como eu tenho que fazer tanta coisa para isso, porque eu vejo tudo que eu passei, no caso, na minha época de colégio, vejo como era, no caso, difícil, como eu tinha que estudar e dar conta daquilo, e escrever relatório e tudo mais, que hoje em dia ele acaba até me ajudando, sabe? Ele pensa assim, se eu conseguir passar por aquilo, isso aqui eu também consigo passar. E para mim eu só tenho a agradecer tudo que a instituição fez, eu conheci pessoas maravilhosas, nunca pensei em conhecer tanta gente, e o mais interessante é que todo mundo que a gente conhece lá dentro eram pessoas diferentes, ninguém era igual de que ninguém lá dentro. Acho que essa era a mensagem assim, que mais me passou quando eu estudei lá dentro, porque eu basicamente vim de um lugar que, até Praia Grande, que é o lugar onde eu moro, é uma cidade pequena, então eu cheguei lá e, tipo assim, tinham 600 pessoas, que são 600 alunos basicamente, da minha idade, com ideia diferente, jeito diferente, e eu tive que, no caso, aprender a lidar
e eu tive também que pôr minhas ideias muitas vezes, e eu tive que aprender a ter muito um convívio social, que hoje em dia é uma palavra muito importante que a gente deve se ter, porque é muito difícil hoje em dia achar alguém que consiga conviver contigo mesmo tu sendo diferente, porque obviamente nenhuma pessoa é igual a outra. E eu acredito muito que foi o UFC que me trouxe tudo isso. É muito triste até, no caso, a gente perder nosso ano basicamente de terceiro ano, que por conta da pandemia, é um ano muito esperado, no caso. Eu acho que toda pessoa que entra lá, entra já sonhando com o terceiro ano, o ano de ser veterano, e a gente acabou meio que perdendo grande parte disso, grande parte das brincadeiras, das diversões, e obviamente, né, ficando só com o estudo, que querendo ou não também é um estudo de muita qualidade, mas é um momento bem triste, é um momento que não volta mais. Esse aqui é, no caso, meu último trabalho que eu estou apresentando como estudante do Instituto Federal Catarinense. Não vai ter outro trabalho que eu vou poder apresentar, esse vai ser o último. É muito triste, no caso, terminar desse jeito, mas é o único jeito que eu tenho para terminar. Eu fico, então, imensamente grato a todo mundo que assistiu. Vou abrir também agora, daqui a pouco, o espaço para as perguntas. Quero agradecer a todos os meus colegas que estão aqui assistindo, todo mundo que passou pela minha vida lá no Instituto. Quero agradecer também a todos os meus professores. Vocês, com certeza, foram assim extremamente importantes para tudo que eu for daqui para frente. Foram vocês que me ensinaram basicamente a pensar e a viver. Eu tenho certeza que se eu não passasse pelo Instituto Federal, eu seria uma pessoa muito diferente. Eu não seria uma pessoa, no caso, tão boa, tão, no caso, avançada como eu sou hoje, certo? Sou extremamente grato a tudo que passei naquela instituição. Acredito que é a famosa frase, Deus escreve certo por linhas tortas. Todo mundo vai conseguir alcançar o seu objetivo, mas alguns vão ter mais dificuldades, mais aprendizados. E, a princípio, é isso, gente. Este foi o meu trabalho. Espero ter feito ele da melhor forma possível. Saibam que eu dei o meu melhor para apresentar esse trabalho. Foram bastante meses estudando e caindo em cima assim, disso daqui. Tem todo um trabalho, um roteiro por trás. E é muito bacana, no caso, eu ver tudo que eu fiz hoje. E ficar contente com o meu resultado. Ok, Anderson, parabéns pela apresentação, apresentaste no tempo rápido, né, uns 15, 20 minutos, mas na explanação das tuas palavras, eu acho que isso é importante, né, para o grupo todo aqui, os 40 integrantes, né, os alunos, os colegas de vocês, né, eu sei que estamos passando por uma pandemia, né, passou de um ano já, né, eu acho que isso, lógico, né, é um choque para vocês, né, da realidade de trabalho, eu sei que, né, o Anderson sempre, no primeiro ano, trabalhei com silvicultura com vocês, né? Então, é lógico, não fiz a parte de fruticultura, o Nestor Eduardo puxou a orelha de vocês, né? Minha parte, também na parte da extensão, professor André, professor Ricardo na parte de topografia, né? Mas na parte da agroecologia, professor André, eu também trabalho na agronomia com essa parte de integração lavoura, pecuária, floresta e mais a parte de integração, né, da agroecologia, do integrado e do convencional, né? Então, eu acho que tu colocou tuas partes que tu é bem assim, um autodidata, né? Que é a importância do teu potencial, do teu perfil, né? Então, parabéns, né? Até para o grupo, né? Tu tem esse potencial de, né, colocar aqui, né, o trabalho que tu fez ali dentro da agroecologia. Então, eu vou passar aqui, deixei escrito aqui no chat, aqui, né? Se algum colega quiser fazer uma perguntinha, né? Pode fazer. Sinta-se à vontade. Pode também, né, comentar aqui alguma questão. Abrir o microfone, se quiser alguém, levante a mão, ali embaixo tem levantar a mão, eu vou ficar de olho aqui, tenho 2 computadores. Ivar, vou só pedir para tu, se possível, ler as perguntas, porque eu também eu não consigo, no caso, abrir o chat não, dele. eu tô com 2 computadores aqui, mais no celular, não se preocupe, né, o chat eu tô vendo aqui. Eu Caso faço também... esse intercâmbio para ti, sem problema nenhum. Então, se não houver aqui, né, eu deixo aqui em aberto, depois, se não, mais um minutinho, e daí já passo depois para o Nestor, depois volto de novo aqui para a turma, daí vocês criam coragem, né? Eu sei que daí, coragem, agora eu vou perguntar uma coisa, né? Então, talvez tu cria coragem, vem e volta, faz a pergunta, né? Então, eu vou passar então para o Nestor, né? Que ele trabalhou mais a fruticultura, né? Depois o André trabalhou também a parte da agroecologia, o Ricardo trabalhou da topografia, né? Aí eu trabalhei mais a silvicultura, né? Dentro com vocês no primeiro ano, né? Então, lógico, o professor ele fica um pouco assim, quem trabalha no primeiro ano quase nunca é lembrado, né? Lembrado lá no último, né? não é assim, né? Não é Como diz, assim. ele deu aula lá no primeiro, vamos analisar os terceiros anos ali, Que né?
Dava Não, tô 20 brincando. perguntas, dava 20 perguntas por aula, então acho que eu não vou lembrar de ti. Tá bom, né? Então tá bom. Você aprendeu, viu, né? Então tá, não, mas é só para colocar aqui, né? Então vou passar para o Nestor, que trabalhou a parte de fruticultura, o professor André também está aí, né? Ele Tranquilo. trabalhou a parte da agroecologia, acho que isso é importante, né, para a escola, né? O trabalho que tu apresentou. O Nestor colocar aí também, né, as considerações importantes para o trabalho. À vontade, então, professor Nestor na banca. Tá certo. Mas antes disso, acho que o professor Ricardo tinha levantado a mão, ou estou enganado? Não? Tá bom, então. Inicialmente, quero agradecer a Nestor, o Ricardo você, levantou a mão, não professor. sei se ele quer falar agora ou depois, a gente vai sair. Eu não tinha visto agora que ele Não, apareceu, eu falo Ricardo. depois, é breve. Ah, tá, mas se quiser falar antes ou depois? Depois? Tá. Então, à vontade, Novamente, eu Nestor, quero pode falar. agradecer o convite que me foi feito, né, para participar da banca examinadora do trabalho do Anderson Goulart, Patrício. Eu fiz, né, as correções no relatório, Anderson, e depois da defesa, eu vou encaminhar para você via e-mail, com cópia para o professor Ivar também, de todas as sugestões, né, que eu tenho de correção do relatório. Sempre é uma etapa, eu acho, bastante necessária, né, a gente ter sempre uma banca examinadora, porque a gente acaba olhando, tendo um outro olhar em cima do trabalho que foi feito por ti, Anderson, já certamente olhado num primeiro momento pelo professor Ivar, e novas sempre oferecidas por um terceiro membro, que no caso fui eu, neste caso, e no sentido de melhorar o trabalho, tá? Então, como eu disse, são sugestões, todas as alterações feitas ao longo do texto, elas foram grifadas com letras de cor vermelha, depois eu lhe encaminho, tá? Em função também da tua defesa e de tudo que tu escreveu no teu relatório, eu tenho algumas questões a te fazer. A primeira coisa é um Tranquilo. pequeno comentário. Acho que foste muito feliz em falar daquele convívio social, né? Eu acho que essa é uma situação que nós estamos perdendo muito na atualidade. Nós já estamos no segundo ano de pandemia, no segundo ano, né, iniciando o segundo ano com atividades remotas, e a gente eu sinto muita falta das aulas presenciais. Então, infelizmente, é o que nós temos no momento, não há outra situação possível, né, pelo que a gente está sabendo. Tem-se uma certa perspectiva de que uns tempos nós possamos voltar às atividades presenciais novamente, mas, pelo que eu entendo, vai ser de maneira gradual, não vai ser de uma hora para outra que todos possam voltar. Bom, mas eu entendo que essa questão do convívio social, que tu disseste bem, né, eu acho que isso ajuda, sim, muitos na convivência posterior e tanto no Estado quanto também nas atividades profissionais pós-formatura, né, pós formar-se como técnico em agropecuária. Eu acho que esse espaço, no caso, é bastante rico, essa questão de ter alojamento, de ter pessoas, né, como você falou, de diferentes atitudes, comportamentos, e a gente aprende muito com isso. Eu também, em casa estudante, professor Ivar também, lá em Porto Alegre, na época a gente fazia faculdade, e isso nos ajuda muito a ter essa convivência, né, hoje mais facilitada, diria, com outras pessoas, né, e para quem sai, no caso de vocês, com a idade, né, 18 anos, por aí, e já vai para o mercado de trabalho, às vezes isso é um pouco difícil, e essa convivência, de fato, ela ajuda, não tenho dúvidas disso, e é uma pena que a gente não esteja passando, né, nesses últimos 2 anos aí, ter essa mesma convivência que estávamos tendo até então. Eu tenho eu vou fazer primeiro 2 ou 3 questionamentos, depois eu vou direto no relatório falar algumas coisas sobre o que você colocou lá. Certo? Sobre a tua apresentação, eu acho que, na minha sinceridade, tá, eu acho que você poderia ter explorado um pouquinho mais, você tinha tempo, tá, de talvez relatar algumas coisas mais que você desenvolveu no estágio. Não estou dizendo que você omitiu, não,
mas você tinha um tempo, você poderia até ter dado outras percepções, enfim, mas nada que, vamos supor assim, que te prejudique, é no sentido assim de que nós podemos aumentar um pouco mais, vamos dizer assim, o debate, e de forma também, como membro da banca, te questionar em relação a algumas coisas, né? Isso, talvez a apresentação tenha sido mais curta, mas o debate, enfim, ele pode enriquecê-lo e é isso que a gente espera. A primeira pergunta que eu faço para ti é a seguinte: tu fizeste umas coisas lá que tu apresentou, Anderson, tu mostraste ali a produtividade de banana em alguns estados brasileiros, tá? Uhum. E aí aparece, né, você não explorou isso né, na tua apresentação, mas o dado estava lá. Qual é a produtividade de banana de Santa Catarina, aproximadamente? De 723.435 toneladas anualmente. Essa é a produção. Diga, a produtividade, o quilos por área, por hectare. Ah, no caso deste, eu posso voltar ao teu slide? Pode, até faço questão que Certo. tu possa voltar lá para a gente debater um pouquinho sobre isso. Tá, tranquilo. Este aqui, no caso? Isso, tá? Ah, tá. A ideia não é te testar se tu tá ligado em todos os detalhes, não. Mas é discutir aqui um pouquinho esses dados aqui. Uhum. Você reparou que Santa Catarina, no Brasil, ao menos desses estados aí citados, que na verdade são os maiores estados produtores, São Paulo, Bahia, Minas, Santa Catarina e Pernambuco. Desses 5, né, e não vai ser diferente nos outros também, Santa Catarina se destaca, né, como liderança nacional, inclusive acima do estado de São Paulo, que hoje é um grande plantador nacional, né, maior produção vem de lá, mas a produtividade, isto é, quantas toneladas por hectare, ela é superior em Santa Catarina. Entendi. Saberias me Sim. dizer ou dar alguns motivos disso? No caso ali você diz no caso do rendimento, no caso ali, né? Exatamente. Por que Santa Catarina tem uma produtividade maior que vários outros estados, sabendo que nós estamos numa região climática que, na verdade, não é a ideal para a cultura, tá? Uhum. Então, mesmo assim, estamos na dianteira. Tu tens, assim, algumas ideias do que faz com que nosso estado tenha essa maior produtividade? Bom, a princípio, eu acredito que uma das maiores, no caso, uma das, desculpa, uma dos esclarecimentos, no caso, que pode se ter é por conta que, assim, no caso, nossas geadas e nossos ventos frios acabam sendo, obviamente, bem baixos, porém, eles acabam não sendo tão abaixos como outros estados também, certo? Mas a questão ali, no caso do rendimento, é por conta de que a gente, no caso, tem uma produção bem rica também, né? Aqui, pelo menos, até justamente no extremo sul catarinense, a gente vê bastante plantação de banana. E, particularmente, como Praia Grande, eu vou, se possível citar assim, ou do extremo sul catarinense, a gente tem um alto, no caso, rendimento também, uma alta produção, por conta de que nas regiões de Serra Gaúcha, que no caso são lá para cima, eles não conseguem se ter tanto por conta que, quanto mais frio no caso se tem, ou quanto mais região mais fria ela seus cachos podem demorar até mais tempo para se dar. Por exemplo, assim, mais regiões onde normalmente são 10 graus, 5 graus, graus negativos, às vezes um cacho pode demorar até de 20 a 24 meses, por exemplo, certo? Onde o normal é de 12 a 14, onde citado anteriormente. Então acaba sendo que Santa Catarina exporta bastante bananas para as regiões mais frias, certo? Acredito também que a banana aqui pelo estado é uma alta exploração, certo? A gente consegue perceber bastante que existem bastante pomares, até onde na região de Praia onde eu moro, se eu olhar, no caso, às vezes em pomares de altitude, normalmente serras, eu consigo ver bastante. Também no caso de Santa Rosa, que também é muito popularmente conhecido como a cidade do polvilho e da banana, onde tem até um próprio evento para isso, certo? E eu acredito que seja por conta de uma região que seja bastante explorada, onde eles fazem bastante exportação. Eu acredito que seja mais ou menos nesses detalhes onde acaba conseguindo se ter bastante rendimento.
Anderson, tu está fazendo, no meu ponto de vista, tá? Não é, tudo que eu vou falar aqui hoje, gente, não é nada no sentido de criticar você e pegar no teu pé, tá? É uma questão da gente debater. Eu sempre digo assim, a defesa do estágio é a última etapa, praticamente, do curso. Então, o estágio, ele faz parte do curso. A partir daí, tu vai para o mercado de trabalho, e a partir daí, cada um por si. Aí é uma situação um pouco mais, até mais complicada. Né? A minha pergunta vem no sentido da gente pensar um pouquinho, né? Quando a gente fala rendimento por hectare ou produtividade, isso significa quanto eu estou colhendo por hectare. Então, quando eu digo assim, que Santa Catarina colhe mais banana por hectare, significa que existem algumas coisas que estão acontecendo no estado que mostram uma superioridade em relação a outros estados. A questão do frio, né, quando tu relatas ali, o frio é um problema, ele, como você colocou corretamente, ele atrasa o ciclo da cultura. A gente acaba colhendo essa banana com mais tempo, né, a gente precisa ela ficar, precisa mais tempo a campo para poder ser colhida. Então, na verdade, o frio é algo que prejudica a produtividade. Então, mesmo com o frio, nós temos uma produtividade maior. Então, o que está por trás disso? Tá? Então, assim, claro, tem vários aspectos, tá? Nós temos aqui no estado uma assistência técnica, vamos dizer assim, um pouco mais intensiva. Eu acho que aí faz um razoável, ao menos razoável trabalho junto com os agricultores. De maneira geral, os agricultores aqui da região, ao menos eu vejo aqui no sul catarinense, claro que existem algumas propriedades que o capricho não é tão elevado, mas, de maneira geral, os produtores têm tido cuidado em relação a algumas práticas culturais a campo, como o desgaste, né, que é, para mim, uma questão essencial, né, eliminar o excesso de rebentos que numa família, para manter a mãe, pai, filho, enfim, eventualmente um neto. Quer dizer, esse cuidado por si só básico, né, que em alguns locais não é levado muito em consideração, não se pratica muito essas atividades. A desfolha, dessacamento, a gente percebe que na região aqui, indo para a escola, muitas propriedades ali próximas, mesmo pequenas, eles fazem o ensacamento, fazem a eliminação da raquis masculina, quer dizer, do coração da banana. São todos fatores que fazem com que um cacho cresça mais, tá? E que, consequentemente, ele consiga produzir mais por área, certo? Tem outros aspectos, né, a questão das variedades nossas, né, temos, felizmente, duas, ao menos, variedades que a gente pode dizer que elas foram criadas aqui no sul do estado. Atualmente tem aí a banana Catarina, aqui no sul do estado de Santa Catarina, que foi criada também em Santa Rosa do Sul, e essa variedade já tem por si só uma produtividade maior que outra, que que as bananas anteriores que nós tínhamos aí mais plantadas no próprio estado. Tá? Então, são vários aspectos. O clima age contra, né? Claro que nós temos um verão, né, com temperaturas que facilitam, que desenvolvem, mas nós também vivemos, nos momentos, a falta de chuva. Isso também causou alguns prejuízos. Bom, São Paulo também falta chuva, né? Eu entendo isso, tem momentos lá de 3 meses ao ano, por aí, que a chuva, ela é escassa, é bastante escassa, isso também prejudica a produtividade deles. Nós, em princípio, não temos tanto problema, tá? Então, assim, são vários fatores, não é um nem dois, né, que tem que ser somados, mas que trazem, felizmente, né, essa produtividade maior aqui para o estado de Santa Catarina. Podemos dizer hoje que nós somos o estado que tem maior média nacional produtiva por área de banana. Tá? Isso é tranquilo, isso já faz alguns anos que a gente tem essa situação. Né? Então, é por isso que eu fiz essa pergunta para a gente pensar um pouco. Tá? Por que Santa Catarina tem essa capacidade de produzir mais área do que outros estados? É um complexo são várias ações, né? E principalmente de variedade e de técnicas de utilização. E nós temos também uma assistência técnica, eu falei, a gente tem que também, de alguma forma, né, parabenizar a própria Ipagre e não só elas, algumas agropecuárias também que trabalham e lidam com os produtores rurais, que de alguma forma ou outra contribuem.
Seguinte, eu queria um esclarecimento teu, porque no próprio texto tu colocaste uma foto da ACEVAM. Certo? Qual é a relação existente entre a Coopervida, que você fez o estágio, e a ACEVAM? Certo. A CEVAM, até a própria sigla, significa Associação dos Colonos, Associação dos Colonos Ecológicos do Vale do Amptuba, certo? A CEVAM, essa é a sigla dela. Então, pelo que nosso agrônomo Murilo dos Santos Pione, que foi quem acompanhou e, no caso, deu toda a nossa indicação lá, ele nos informou que, no caso, eles ocupavam o mesmo lugar, certo? A Coopervida e a CEVAM, eles são o mesmo lugar, acabam se trocando a razão social, a questões também burocráticas, como CNPJ e tudo mais. Ele disse, no caso, que quando eles eram uma associação, eles não conseguiam alcançar grandes espaços, certo? E eles também, no caso, não conseguiam ter a parte da certificação e tudo mais. Então eles acabam trocado para uma cooperativa, onde eles conseguiram também ganhar mais espaço no mercado institucional e outros canais de comercialização também. Eles exportavam, como eu tinha falado bastante ali, eles exportavam muito para a Serra Gaúcha, mas também exportavam muito para os outros lugares, como Porto Alegre, próprio São Paulo, que já também era lá. Eram diversas cargas entrando e saindo, certo? Então, foi mais ou menos nessa explicação que o Murilo dos Santos Pione, que foi o nosso supervisor, ele acabou explicando para a gente. Era mais uma questão burocrática, onde ele queria fazer com que a cooperativa iniciasse a sua participação dentro do mercado. Certo. Então, basicamente, entender que, eu acho que no próprio texto tu relata em algum momento de que todos os associados da CEVAM são associados da Coopervida, é isso, né? Isso. Se eu não me Então, na engano, até verdade, são um número próximo entre 30 e 40 associados. O Lula lá estava com a lista na época, ele mostrou que era mais ou menos isso. correto. Então, é mais uma ideia de dar então, a Coopervida para facilitar a questão comercial, é isso? Isso, é mais de entrar nessa parte de conseguir alcançar grandes mercados. Certo. Aproveitando que tu falaste ali da Coopervida, vou agora entrar no teu relatório, tá? Tá? Lá na identificação da empresa, tu colocas ali a razão social, cooperativa de consumidores e produtos ecológicos do Vale do Ampituba. Isso. Eu te questiono, este não é mais um nome atual, ou é? A princípio, é ainda no mesmo nome atual, Coopervida, no caso, se é a cooperativa Tá, de mas produtos. tem algum momento no texto que tu relatas que o nome da razão social alterou para a Cooperativa dos Produtores Orgânicos Catarinenses. Eu citei, no caso, no texto ou na apresentação? No texto, você diz no relatório. No texto do teu relatório. A minha pergunta é no sentido, o nome qual é de fato hoje ainda? O É a nome é... Cooperativa de Consumidores de Produtos Ecológicos do Vale do Ampituba, ou de fato ela alterou para a Cooperativa dos Produtores Orgânicos Catarinenses? Não, a Com o mesmo princípio símbolo, ainda... Coopervida. Sim, sim. Não, a princípio ainda continua a cooperativa dos produtos ecológicos do Vale do Ampituba. Até eu confirmei, antes no caso, em 2021, eu ainda perguntei para o Murilo, mandei uma mensagem para ele, perguntando se eles não haviam trocado a razão social e tudo mais. Porque se tivessem trocado, eu obviamente teria que por hoje falar para vocês hoje na apresentação. Mas a princípio ele me explicou que ainda continuava o mesmo, cooperativo dos produtos ecológicos do Vale do Ampituba. Essa é a razão social. Tem algum local, eu estou tentando achar aqui no teu texto que tu, acho que no histórico, tu comentou dessa mudança de nome. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. Bom, se o nome for mantido igual, só tem que alterar aqui no teu relatório, então. Mas eu tenho algum lugar que eu li que no processo de seleção da empresa, ela mudou de... a sigla ficou igual, com a Pervida, mas mudou a descrição, quer dizer, o nome. Agora não estou encontrando aqui. Teria que fazer algum lugar, eu tenho quase certeza que eu li. Na parte mais inicial, talvez introdução, deixa eu ver aqui.
Porque no site, se você procurar Cooper Vida, ele vai dar essa outra versão. Que na verdade eles não. Que eu sabe, no caso, que eu até perguntei lá e pesquisei também, né, por curiosidades, eles não haviam um site dele mesmo. Eles haviam apenas. O que eu consegui pesquisar foi apenas uma página em seu Facebook, mas eu não consegui encontrar nenhum site onde pudesse ter. Tanto que foi muito bom ter questionar isso, porque toda essa parte de histórico da empresa e tudo que a gente tinha que mostrar para vocês, por não ter um site onde normalmente é onde essas coisas ficam, a gente teve que ir atrás. Então a gente teve que perguntar às vezes para um funcionário que estava lá mais tempo, ou às vezes alguém experiente. Também no caso, quando a gente ia nas propriedades associadas, a gente também tinha que ter a curiosidade de perguntar, olha, mas como é que funcionava? Já tinha isso aqui antes? Como é que funcionava quando era Sevan? Como é que agora funciona com a Cooper Vida? Tudo isso a gente também teve que acabar seguindo e indo atrás. Então a gente também, no caso, pediu para o nosso supervisor, se ele conseguisse também falar, ele tirou um dia específico só para falar como é que funcionava tudo aquilo, e aí eu fui mais ou menos anotando e colocando dentro do meu relatório. Sim, porque eu lembro que eu li isso em algum lugar, mas aí em vários momentos tu cita essa sigla, a definição dela, vamos supor, é antiga, talvez seja até atual, é a Cooperativa dos Consumidores de Produtos Ecológicos do Vale do Itaú. Mas, tá, se de fato for isto, tem algum lugar no texto que eu vi essa outra definição, e aí tu tem que, Alterar, no caso. depois, talvez antes de te enviar, eu dou uma olhadinha aqui com mais calma e te relato exatamente onde que eu achei que tivesse lido isso. Tá. Mas, tudo bem, é só uma questão de definição e de manter no teu texto sempre a mesma forma de citação. Se é uma, né, Sim, e se for outra, teria que ser alterada também para ter um padrão. Deixa eu ver aqui. No resumo, tá, eu fiz umas modificações, eu vou rapidamente colocar aqui o teu resumo no início, o normal, né, no resumo é tu primeiro te situar, né, situar o leitor, que tu está fazendo o quê? Este é um trabalho que relata as tuas atividades executadas ou vivenciadas durante a realização do estágio curricular supervisionado, né, que é uma etapa concluinte do curso técnico em agropecuária. Então, isso tem que estar descrito no início do teu resumo, para a pessoa situar. O resumo, ele, como o nome diz, ele é um resumo de tudo que tu fez. Tu tenta colocar em poucas frases, né, todo o teu trabalho que tu está relatando, né, neste relatório, que são quase 40 páginas, né, até bastante, claro, bastante rico em fotografias, isso é muito, muito positivo, eu até quero parabenizá-lo nesse sentido, porque as fotografias, elas dão uma boa ideia, de fato, como é que funciona a empresa, de como é que ela e o trabalho que tu fizeste. Então, assim, no resumo tem que vir isso no início. No meio, desde um resumo, tu vai colocar algumas coisas principais que tu desenvolveu, e no final, uma pequena observação, um relato do teu estágio, né, resumindo, vamos supor, uma ideia que tu teve do teu estágio. Então, eu fiz aqui uma modificação, tá? Eu vou te caminhar depois. Dá uma olhada, como eu falei no início, são sugestões. Mas, de qualquer forma, um resumo ele fica melhor quando tu situa o leitor primeiro do teu estágio que tu fez, segundo, no meio do caminho tu vai explicar as principais atividades, ou relatar, basicamente, o que tu fez, e no final tu vai ter uma percepção tua, né, desse teu relatório, desse teu trabalho que tu fizeste. E aí já vai modificar o teu resumo, tá? Se eu olhar para ele agora, eu estou vendo aqui que ele tem boa parte de letras vermelhas que eu acabei alterando, mas isso são sugestões, conforme eu Sim, sim. me dá uma olhadinha. E aí vocês alteram conforme acharem conveniente também. Verso, computador, enfim. Eu vou na página 12, aqui essa partição é diferente porque, como eu fiz alterações, talvez não seja igual para ti. Eu vou citar um exemplo da primeira figura que tu relata. Da apresentação, do relatório. Tu coloca assim, a figura 1, tu coloca assim, agroindústria desativada, ponto. Então, assim, todas as figuras, né, e tu tens, eu acho que umas 20 e poucas figuras no teu trabalho, elas devem ser autoexplicativas, tá? O teu título nunca pode ser tão curto assim. Você colocou, eu estou colocando um exemplo, agroindústria desativada, né?
Então, você coloca ali uma fotografia da cevada, enfim. Bom, então, assim, vou dar um exemplo. Primeiro caso, talvez a sugestão que eu dou seria a agricultura desativada da, né, aí tem que ver o nome correto da cooperativa, eu achei que fosse Cooperativa dos Produtores Orgânicos Catarinenses, mas então, se não é, mantém a antiga, traço Coopervida, Praia Grande, Santa Catarina e o ano. Tá? Ao menos isso, essa lição mais básica. O que é, né, de quem que é, certo? Onde se localiza e em qual ano. Ao menos essas 4 coisas, elas têm que estar no título de figura. Aí eu explico isso porque toda vez, se você um dia pegar uma fotografia, por exemplo, e quiser apresentar a fotografia, então ele tem que estar um pouco mais, título, né, tem que estar um pouco mais descritivo, ele tem que explicar um pouquinho mais o que aquela figura quis dizer, tá? Então, assim, eu dei esse exemplo, tá, mas todas as demais figuras eu também dei sugestões de alteração de título, onde consta, então, algumas informações adicionais, tá? Com a ideia, o título tem que ser mais autoexplicativo, a pessoa tem que olhar a figura, ler o tipo da figura para entender, né, se localizar, vamos dizer assim. Quando tu coloca simplesmente agroindústria desativada, surgem várias perguntas. De quem é essa agroindústria? Onde que se localiza? Essa foto é de que ano? Então, essa é a ideia, que essas perguntas sejam, então, satisfeitas no próprio título da figura. Então, aí tu faz uma revisão, eu fiz uma sugestão no decorrer dos textos, em cima das demais figuras também, e eu peço que tu dê uma olhada e uma corrigida nesses aspectos. Uhum. Certo, eu vou cair aqui para página 30, opa, dei uma trancada aqui no meu PC, página 30, minha aqui. Já chegando lá. Estou olhando diretamente no texto, por isso um pouquinho de calma. Anderson, tá com a câmera virada? Porque eu acabei tendo que colocar o celular para carregar. Deixa eu colocar. Agora deu. Certo, aqui nas doenças das bananeiras, Anderson, diz o que tu fizeste aqui um parágrafo é o seguinte, eu vou ler ele rapidamente. Ó. Na cultura da banana, várias doenças podem causar graves problemas na produção, prejudicando a qualidade e a aparência do fruto. Dentre as várias doenças, destaca-se a toca amarela, caracterizada pelas manchas foliares causadas pelo fungo Mycosfarella muscicula, deixando lesões nas folhas. Aí tu termina assim, ó, o parágrafo. Para o controle orgânico desta doença, a associação recomenda a aplicação de biofertilizante enriquecido, que é utilizado para diminuir o índice de infecção da cicatriz. Aí eu me pergunto, enriquecido com o quê? Certo, como se não tivesse citado no caso. Porque para mim fica... é um biofertilizante. Eu faço ideia do que é um biofertilizante. Tranquilo. Mas enriquecido com o quê? Por que tem essa palavra enriquecido? Se Nossa. tem, é porque tem alguma coisa que não é nada. O quê? Não, sim. No caso, deveria, aí no relatório, eu deveria, no caso, ter colocado os componentes e tudo mais necessários para realizar. Tá, mas assim, agora aqui que tu pode considerar que é enriquecido com que materiais? Tu tens alguma ideia disso? Não, o pior é que agora, nesse exato momento, eu não conseguiria de cabeça lembrar de alguns. Eu lembro que o Murilo, ele até no caso citou, ele disse que a associação realmente era isso que recomendava, mas eu até coloquei no relatório, mas ele achava bem mais interessante até no caso fazer as práticas de retirada, cirurgia, desbaste e tudo mais. Mas agora eu realmente não consigo lembrar o que eram os componentes necessários para ser feito essa mistura. Eu te sugiro, Anderson, até na tua correção, né, entrar de repente até em contato, tem contatos com eles com certeza, né? Sim, aham. E tu colocar ali, então, ao menos assim, os principais componentes, como é que é constituído esse biofertilizante, de que maneira ele é feito. Assim, não precisa fazer toda uma receita, todo um detalhamento, não,
mas é colocar, assim, os principais ingredientes desse biofertilizante. Como tu cita enriquecido, é a pergunta que surge, mas enriquecido do quê? É a tal bola picando, né? A bola tá picando, alguém chuta. Então, assim, aí a primeira pergunta é, mas enriquecido com o quê? Tá? Porque, de alguma forma, né, mesmo que é um trabalho que tu fez, de repente eles te disseram, não, nós usamos biofertilizante enriquecido, e a gente fica com aquela ideia, enriquecido, mas com o quê? Sim. Essa pergunta no ar, tá? Então, assim, de alguma forma, o Anderson tenta descobrir isso lá com a Cooper Vida, e relata ali os principais ingredientes, e quando tu cita enriquecido, coloca enriquecido com que materiais? Eu imagino, é possível, alguns micronutrientes estejam sendo adicionados, mas, de qualquer forma, é importante a gente ter certeza disso, tá? Porque tanto para ti, quem fez o trabalho lá, quanto para qualquer pessoa que amanhã ou depois vai ler o teu relatório. Então, essa descrição é sempre uma pergunta que vai ficar no ar, né? A pessoa colocou enriquecido, mas com o quê? Que materiais? Porque, de alguma forma, ali não precisa estar a bula de como é feito, mas ela precisa dar uma ideia melhor de como é feito esse material, tá? Então, quando fala biofertilizante, bota ali uma mistura de materiais disso, aquilo outro, não sei o quê, enriquecido com, sei lá, alguns micronutrientes, que eu imagino que seja, mas tem que ver lá com a empresa, né? Possivelmente eles vão te citar, talvez não precisam passar a bula, a forma correta de fazer, mas os aspectos básicos é interessante colocar. Tá certo, Anderson? Certo? Seguindo, estamos chegando quase no fim, tá? Tem aqui tu tá na página 30, não, 30 nós estamos. Tá, na sequência, tu falaste das doenças, tá? E me chamou a atenção de um detalhe. Tá? Tu falou, a primeira doença que tu citaste ali foi, na verdade a única em princípio, foi a ligatoca. E na sequência tu relata como título pragas. Tá? E aí vem com mal do Panamá. Uhum. Tu considera mal do Panamá uma praga ou uma doença? Olha, por ser causado por um fungo, no caso, acaba sendo que eu, às vezes, considero mais ele como uma doença, no caso, né? Mas, realmente, eu acho que acredito que no título, agora você citando, seria mais, melhor se eu tivesse citado doenças, pragas e fungos, no caso, né? Mas eu citaria melhor, acho que é essa daqui que você fala, no caso, né? Até essa aqui que eu botei aqui na apresentação, mas eu citaria ela melhor como uma doença. Não, perfeito. Eu acho que tu fez ali talvez te focou um pouco. Claro, isso é um assunto que a questão de pragas, né, na agricultura, tem algumas pessoas que defendem como pragas uma mistura de problemas causados por insetos e, ao mesmo tempo, problemas causados por fungos, bactérias e vírus. Consideram isso tudo como pragas, né? Já existe quem defende esse ponto de vista. Eu não estou dizendo que tu está todo errado, não. Mas se tu cita a cigatoca amarela como doença, no meu modo de pensar, né, tem mais lógica também ser uma doença, porque ele é um fungo que ocasiona doenças no sistema circulatório da planta. Claro que ele é de solo, é diferente, a cigatoca é foliar, mas no meu modo de entender, seria mais ainda parente como sendo uma doença. Então, eu até fiz essa modificação ali no texto, tá? E aí tu só muda de lugar ali esse item pragas, e aí coloca a cigatoca junto com a mal da Panamá como sendo doenças. Certo. Uma pergunta que eu relatei no texto, fizeram algumas visitas técnicas, né, em algumas propriedades rurais. Eu acho que na tua apresentação talvez faltou descrever um pouquinho mais, ou citar, eu até falando isso, eu vou te fazer, antes de fazer minha pergunta, eu vou te solicitar brevemente um curto relato das principais visitas que tu fez a campo, tu te lembra, né, e o que tu vivenciou? Bom, eu consegui, na verdade, 6 visitas técnicas. Uma delas, no caso, acabou vindo a chover, então o nosso supervisor, no caso, não quis muito que a gente entrasse muito adentro, porque ela acaba sendo morro, acaba sendo perigoso. Mas vou contar no caso das duas
que eu mais visitei. Eles eram associados há muito tempo na cooperativa, tá? Eram senhores, brevemente, de uma idade de 50 a 60 anos. Quando a gente foi lá, os dois pomares eram de altitude, certo? Você tinha que passar, no caso, às vezes, a propriedade, subir um morrinho e indo. Foi muito interessante a gente, no caso, ter esse contato, porque em aula a gente acaba até não conseguindo ter tudo isso, certo? O professor está lá, tenta mostrar com os slides, tenta fazer o que pode. Por exemplo, assim, aqui agora está apresentando para vocês a doença do mal do Panamá e tudo mais, estou apresentando os slides para vocês, mas é muito diferente eu estar vendo no slide e eu chegar num produtor e ver, por exemplo, assim, o detalhe dessas manchas amarelas, sabe? Às vezes pode ser que se eu não tivesse conhecimento necessário, eu só olhando o slide, parece que está na minha propriedade olhar isso aqui e falar assim, isso é qualquer coisa. Mas não, eu estava comprado junto com o supervisor, fui lá, vi realmente que o supervisor falou assim, isso aqui é a cigatoca amarela, eu acredito que não sei se é a primeira vez que vocês estão vendo, se é a quinta vez que vocês estão vendo, se vocês nunca viram, que foi o meu caso, eu nunca tinha visto uma, ele pegou, fez a gente, no caso, pegar na mão, fez a gente fazer a prática da cirurgia, ou a prática da corte, e é muito bacana isso, no caso, a gente conseguir ver as coisas, sabe? É muito mais interessante quando passa de slide e sala e passa a ser algo vivido, passa a ser algo que a gente consegue presenciar. Assim, meu Deus, olha, o professor falava isso lá na sala e eu tô vendo agora aqui na realidade, olha como funciona, olha como dá certo. É muito interessante isso. Em geral, eu acredito que tenha sido uma boa experiência, certo? Você pediu para eu falar. E também muito interessante que os nossos, no caso, associados, no lugar onde a gente for, eles sempre conseguiam citar muito bem o que eles faziam. Eles nunca, no caso, tinham dúvidas, eles eram pessoas que acabavam sendo que eles não conseguiram ter essa parte do técnico, mas eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Eles até aconselharam fazer diversas coisas e tudo mais, contaram das suas histórias também vividas, foi bem interessante. Mas para mim a parte mais bacana, a parte mais chocante foi eu conseguir ver o que o professor me falava em sala, conseguir ver pessoalmente, certo? Para mim acho que essa foi a parte mais fundamental, foi a parte mais necessária, no caso, na realização de estágio, conseguir ver o que tu estava lá, às vezes 2 horas por dia, por semana, no caso, em sala escrevendo, e muitas vezes nem entendendo às vezes o que o professor estava falando, às vezes só decorando e aplicando em prova. A parte de conseguir ver realmente foi uma parte fundamental, uma parte extremamente muito importante. Tá, ok. Um questionamento aqui, no teu coloca que lá no item 5.1, que as visitas técnicas foram feitas às propriedades dos associados quando precisaram de alguma ajuda ou consulta junto ao engenheiro agrônomo responsável da cooperativa. Quem é esse engenheiro agrônomo? O engenheiro agrônomo? Desculpa, O nome caso dele? a gente estava acompanhado por um engenheiro agrônomo, isso que você já havia falado. Isso, mas ele é da cooperativa? Ele é o Murilo dos Santos Pioner. Ele é o nosso supervisor, ele também era membro da cooperativa, e ele foi quem auxiliou a gente também. Ah, tá, ele é supervisor, então, e ele é agrônomo da cooperativa. Isso, ele é o agrônomo da cooperativa. Tá. Porque eu senti falta aqui no texto, até porque tu coloca aqui, eu não vi o nome dele no início, acho que vi, porque também tem tanta leitura que a gente acaba às vezes até esquecendo. Mas talvez lá no início, quando fala da infraestrutura e coisa e tal, tu Mas pudesse também, chegou a citar lá? Cheguei, tá aqui, ó. Foi no primeiro slide, na verdade. Aqui, ó. Não, eu digo aqui no texto, No no texto relatório. no texto relatório, eu acho que pelo que eu mais ou Eu menos acho que tem algumas. você citou, sim, agora estou lembrando que você citou lá no início, quando você cita os dados gerais da empresa. Mas, assim, no decorrer do texto, é bom tu colocar isso, reafirmar que A gente estava sempre de um agrônomo. a engenharia agrônoma da empresa, porque quando eu cheguei nessa parte aqui, eu fiquei em dúvida, mas quem é? A empresa tem um agrônomo, até então eu estava, assim, meio perdido. Porque, às vezes, dependendo da empresa, o supervisor nem é da empresa, entende? Tem pessoas que fazem relatórios em locais que não tem agrônomo, não tem técnico em pecuária, mas acaba supervisando, assim, um agrônomo do município, da prefeitura, entendeu? Por isso que eu fiquei um pouco na dúvida, eu não tinha clareza se ele era da cooperativa ou não. Então, lá no início, tá,
isso tanto na parte introdutória, aí tu descreve, né, que existe esse engenheiro agrônomo da cooperativa. E uma outra pergunta, além dele, tem algum técnico agrícola também que trabalha na Previda? A princípio era para ser apenas ele, porém ele citou o nome de uma outra pessoa, porém esse cara a gente não conseguiu ter muito contato com ele, tá? Ele disse que também era uma das pessoas que ajudavam também a supervisar, só que a gente não teve muito contato com ele. Outras pessoas que a gente também não teve contato, só que a gente também tinha bastante curiosidade, era o pessoal da EcoCert, que é a organização que faz com que os produtos da cooperativa sejam fiscalizados, certificados, são produtos orgânicos. Este pessoal a gente acabou não tendo nenhum contato com ele, nem ele, nem este outro cara que acabou comentando. Então, o único contato que a gente teve foi só apenas com este Murilo, que ele era o agrônomo, ele mostrou o certificado dele, a gente entrou na sala dele, estava lá e tudo mais. Quando a gente teve o primeiro contato com ele, ele já foi falando de início. E ele citou essa outra pessoa, porém a gente não viu ele na cooperativa, a gente não sabia nem dizer muito bem o que ele fazia. Então, eu acabei não citando muito no meu relatório, nem citei muito aqui na minha apresentação, mas ele havia comentado desse outro cara. Certo. Ô, Anderson, última perguntinha, até para esclarecimento. Essa cooperativa, Consumidores de Produtos Ecológicos do Vale do Mampituba, ela tem apenas a sede em Praia Grande ou também tem alguma filial em alguns outros municípios? Eu conheço apenas a sede em Praia Grande, ali onde eu citei aqui, onde está até a Rua Mário Bordignon ali, mas a princípio o Murilo não nos falou que se havia outra filial, não. Acredito que exista apenas na Praia Grande mesmo. Tá, porque se tivesse, era até interessante, a menos citar que existe algumas filiais, municípios tais e tais, mas se não tiver, tudo O bem. Murilo ele não acabou nos falando nada. Eu realmente não cheguei a perguntar se existia outra filial, mas o Murilo nunca citou em nenhum momento se existia alguma filial. No princípio, eu acredito muito que seja só apenas a Coprevida mesmo. Tá ok, da minha parte, estou satisfeito, professor, bem, e depois, então, eu encaminho as sugestões, né, de correção. Eu mando para ti, Anderson, com cópia para a professora Ivar, e aí o que vocês dois decidirem que alterar, beleza. Não há necessidade de vocês me reenviar para mim, né, posteriormente, porque entendo que cabe a mim sugerir, né, e cabe a vocês, você como aluno, como estagiário, e o professor, teu orientador, decidir como vai ser essa versão final, né, deste debate, ok? De novo, então, meus parabéns pela tua apresentação, pelo teu estágio. Eu acredito que tu tenha tido bastante experiência, né, trazido experiências para a tua vida profissional, e espero que tu tenhas sucesso, né? Obrigado. E eu vou fazer uma última pergunta, se me permite. A partir de agora, encerrando o curso, em princípio, tu tens, qual é a tua decisão de profissional? Tu já tem alguma coisa em vista? Tu vai continuar estudando? Qual é a tua ideia? Bom, eu busco bastante sempre estar estudando, certo? Obviamente, agora no caso eu vou estar formado, mas eu sempre vou estar estudando e tudo mais. E de princípio agora eu tenho muita vontade de entrar numa faculdade, de preferência também federal, certo? Buscar sempre estudar e tudo mais. Eu, no caso, hoje em dia, particularmente, pessoalmente, eu ajudo meu pai, certo? Ele acaba tendo uma loja aqui na Praia Grande, que é o município onde eu moro. Mas estudar eu sempre acho fundamental. Meus pais também sempre me ensinaram de que a gente nunca deve parar de estudar e tudo mais. E o meu foco também, no caso, é entrar em uma universidade, em uma faculdade e conseguir concluir também no ensino superior e, quem sabe, até buscar outros ensinos também. Também acho muito interessante, por nada, tentar envolver alguma coisa do técnico, que eu já tenho também em minha vida profissional, certo? Acho bem interessante também. E a princípio é isso. Buscar sempre estudar e também, agora no caso, meu objetivo principal é conseguir entrar em uma universidade ou uma faculdade federal mesmo. Tu tens algum curso que tu tem em vista, em mente, que preferes? Bom, na parte até, não é nem porque o Ricardo daqui, mas na parte do técnico, enquanto eu fiz, uma parte que até muito me chamou a atenção foi topografia mesmo. Foi algo assim que eu vi, foi algo que eu mais tive experiência, gostei. Na parte dos cálculos também, hoje em dia, eu dou muito bem, então
os cálculos da topografia eram os cálculos que eu conseguia fazer, achava bacana também os aparelhos, os equipamentos que eram utilizados. Então foi algo até que me despertou muita vontade. Até tinha um escritório de topografia aqui na Praia Grande, e ele, curiosamente, foi até o primeiro lugar que eu busquei lá por curiosidade. Acabou sendo que o cara, ele não queria muitos estagiários, ele não aceitou. E eu acabei partindo de outro lugar, que foi a cooperativa ali, no caso, a Cooperville. E também fui muito feliz lá, aprendi diversas coisas. Mas, em específico, uma das vantagens que eu mais tenho fazer é a topografia. Fora do técnico, eu penso bastante em fazer administração e fisioterapia. São os dois cursos também que eu mais tenho em vista de fazer. E é muito legal também que o Instituto Federal, eu tenho diversos amigos que despertaram uma imensa vontade de fazer medicina veterinária, certo? Eu acredito que seja muito pelo contato com os animais que tem lá na instituição. Não sei se vocês, professores, também conhecem, mas eu conheço diversos colegas meus, diversos amigos meus que passaram pelo Instituto Federal, e a maior vontade deles hoje é fazer medicina veterinária. Tenho até alguns amigos que começaram a cursar, fiquei extremamente feliz por eles. Mas é muito bacana quando um instituto consegue fazer com que, no caso, o aluno tenha despertar vontades de coisas que tem por lá, no caso, né? Tá certo, então. Sucesso para ti. Eu espero que realmente, se tu puderes, né, continue estudando, nunca perca essa oportunidade, né, porque o ensino, vamos dizer assim, é algo que, eu sempre digo assim, tudo que a gente tem de ensinamento, nos tira, né. Enfim, mas então, sucesso para a tua vida profissional. Se alguma coisa, nós estamos aqui, eu, mais outros professores, enfim, conte com a gente. Mas, sim, um sucesso na tua vida profissional. Obrigado, professor Ivar, pela oportunidade também, e aos demais presentes aí. Ok, Nestor, grato pelas contribuições. Eu vou passar para o Ricardo, ele está aí, talvez, com a mão levantada, um pouco angustiado também. Se a pessoa quiser comentar alguma... Sou Ricardo, fique à vontade. Então, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí o convite do Anderson. Fiquei muito surpreso, porque dificilmente um aluno convida para assistir, né? Normalmente é para ser banca, né? Outras pessoas por ali, né? E ele convidou. E foi bastante interessante, né? Tudo que eu revi, né? Eu acho que foi bem claro aí, tá evidente, tem as contribuições aí do professor Nestor. Eu não entro nessa área, só quero falar um pouquinho, né? E fico satisfeito, então, em ter dado e revisto algumas coisas sobre a questão da banana, porque, inclusive, foi um dos primeiros a vistoriar bananais aqui na região aqui de Sombrio, Santa Rosa, na questão da cigatoca negra, né? Onde 4 professores fizeram o curso e aí não puderam, nem todos puderam fazer essas vistorias, e eu fui o único que vistoriou os bananais. E satisfeito ainda mais em saber que o Anderson está pensando em continuar na área que eu vi comigo aí. E dizer o seguinte, que tem curso relacionado lá em Florianópolis, né, federal, e tem lá em Araquari, tá, ligado a essa área. Tá? E sobre outra área, já te anunciar aí que é a probabilidade grande de termos o curso de zootecnia aí no nosso campus, tá? Então, é uma outra opção, tá? No mais, te desejo muito sucesso, tá? E na tua caminhada aí, e assim, lembrando, né, não pare, continue sempre, tá? A estrada às vezes é longa, e se tu começar um curso de topografia, é capaz de terminar antes de eu terminar antes de eu me aposentar ali e poder pegar minha vaga. Tá bom? No mais, um abraço. Agora eu tenho que sair, depois eu tenho que assistir meu Inter jogar. Tá? Um abraço. Muito obrigado por todo o passo por a gente no segundo ano. Você, na verdade, estudando ali para nossa turma D ali, você foi praticamente um pai. E muito obrigado no fundo do meu coração.
Ok, então Anderson, a Ana Luísa que deu os parabéns, né? A Beatriz no chat, mas ninguém fez pergunta, né? Então bastante. A torcida foi grande por ti aqui, né? Ficaram, que dos 40 ficaram metade, 50%, né? A torcida aqui do trabalho. Mas então, lógico, é o meu perfil como professor, né? Eu sei que tu falou das 10 questões que fazia por aula, né? Sentava 40 minutos de aula e se sacrificava, né? Para forçar vocês, né, o trabalho, desenvolver, e lógico, dentro do trabalho que eu deixei você trabalhar, desenvolver, eu sei que eu não trabalhei a disciplina de banana, foi o Nestor, né? Então eu vou deixar o Nestor cutucar aqui, porque eu sei que ele ia bater em alguns lugares, né? Nos gráficos, na banana, o que é doença, o que é praga, né? É lógico, é para isso mesmo, né? Se eu corrigir tudo, aí o professor, turma, tá tudo bem feito. Então o trabalho foi feito pelo professor, então depois vai ter as minhas modificações também, vou te passar para, né, os ajustes aqui também finais, Uhum. mas é uma característica minha, sabe? Eu deixo desenvolver, depois a banca trabalha eu trabalho e nós fizemos um fechamento final, porque daí o professor vê as falhas que ele deu talvez na disciplina, quando ele vai dar banana, quando ele vai dar lá, o Eduardo vai dar, por exemplo, maçã, tem muitos alunos, professor, o professor Eduardo explica muito bem, mas lá na prática, no campo, eu não sei nem pegar a tesoura, como é que você faz? Né? Porque eu nunca vi um pé de maçã aqui na escola, tem um pezinho perdido ali, né? Sim, Daí eu critico, não, mas e a prática, né? Então é aquilo que tu falou, foi lá, fez as 3 viagens, teve dificuldades, algumas questões assim sim. ficaram, né? Mas é isso que é bom. Daí o professor Destor agora faz o fechamento, né? Então eu deixo para quem sentiu tu na disciplina, né? O professor que deu banana, ele vai ver, esse Anderson, eu quero puxar a orelha dele, eu acho que não passou com aquela nota certinha, né? Então, lógico, então essa é a ideia, deixar desenvolver o trabalho, é uma característica minha. Então, você conhece, desde o início, começar vocês criarem, vocês serem autoativos, né? Proativos, né? Buscar informação, é isso que faz a diferença do profissional e fora, né? Então, não é esperar acontecer, vocês têm que acontecer, né? Aquela questão que eu sempre falava na aula, né? Às vezes o professor faz, né? O professor Eduardo, né? Eu sei que pelas aulas de fruticultura ele pegava 4, era 6, 7 tipos de prova diferentes, 4 alunos para outro, 4 para outro, misturava, jogava para lá e decorava, né? E eu fazia o processo inverso, fazia vocês criticar a coisa, né? Vamos fazer uma questão diferente aqui, né? Vamos botar vocês a pensar. Então é isso. Então eu acho que é lógico, né? As dificuldades vão aparecer, né? Você quer fazer uma faculdade aí fora, vocês vão ter essa visão minha que você tem que ser proativo, né? Você quer buscar uma faculdade, então você tem que tomar iniciativa. Eu acho que é isso que é importante. Então, os vários professores da instituição, vocês vão formar um núcleo só, né? Mas é isso. Então, eu agradeço aqui o pessoal que participou, né? Todos os colegas aqui. Eu sei que estou numa pandemia, né? Eu sei que é essa loucura toda, né? Então, a Agatha, a Júlia, o Anderson, né? Depois a Eliara, a Amy ficaram aqui, né? Cauane, Cauê, Lara, Marcos, né? Muito obrigado a todos. Então, Sofia, Tamara, Yasmin, então, e mais os outros 20, né, que resistiram a grande parte aí. Então é importante isso, né, porque o grupo também, nessa pandemia, eu acho que você sente falta daquele abraço, né, aquele aperto do lado, daquela brincadeira, né, da escola, mas Imagina. eu acho que eu sou a favor, eu perdi 3, 4 colegas, uma professora, um colega meu, que era o presidente do Cruzeiro de Porto Alegre, um grande amigo meu, morreu com a Covid, né, eu perdi vários parentes. Eu sei que é uma doença, que é um vírus que está aí, só a vacina vai controlar. Então, eu sou a favor da vida. Antes vivo do que morto. Conhece aquele ditado? Antes vivo do que morto. Então, a gente tem que ter, eu acho que todo o cuidado que a gente tem para não cair dentro de uma, né, de uma UTI, e depois tu não retorna mais. Então, eu sei que é um momento crítico, mas né, eu acho que a educação a gente corre atrás depois. É o meu ponto de vista como professor, né? Uhum. Mas eu acho que nós temos que ter todo o cuidado, né? Então, é um vírus, ele está aí, de repente ele pode ser agressivo, né? Então, ele pode chegar e nos debater de frente. Mas para não aguentar, para não passar do horário da hora, né? Então, agora eu vou pedir para os colegas, né, que dêem todo um abraço final aí, um tchau, tchau, né? Levante a mão aí. Vocês vão tirar e o Anderson, eu vou ficar com o celular aqui. Daqui a 5, 10 minutinhos, nós vamos te chamar, vou te chamar para o celular, tu vai entrar para receber, então, a nota final, como é que foi Tá, feito, as coisas que tem beleza. que ser feito, os Certo. argumentos do professor Nestor, né? Tranquilo. E agora eu vou pedir para os colegas que não retirar, tem os 3 pontinhos aqui, eu vou deletar todos, né? Então, vocês retirem, só vai ficar aí o professor Nestor, daqui a 10 minutos, se vocês quiserem voltar para saber a nota também, eu vou dar o Tá. acesso, né?
Mas aí o Anderson, depois o WhatsApp, aí você já tem o grupo, né? Ele passa Sim, para todo mundo. tá. Passei, deu a bola, né? Beleza? Tá. Então a gente aguarda, então, depois Agora, aqui e nos eu aguardo minutos. sua resposta ali, tá, professor? Oi? Eu aguardo aí sua resposta ali para falar para. Sim, eu dou um toquezinho aqui no teu celular aqui, tá? Tranquilo, então. Nossa. Até logo. Até mais. Então eu vou aguardar o pessoal. Tem mais a. Vamos ver se saiu todo mundo, ó, todo mundo presente aí, beleza. Então tá bom. Deixa eu apresentar aqui, ó. Pô, Nestor, eu. Tá com o Só nós. microfone desligado aí? Sim, Tá sim, nós já dois? tá. A Agora apresentação que ele eu vai. fui achar, agora que ele terminou de sair, eu achei ali na parte da descrição da empresa, no I3, ele começa afirmando assim, ó, a Cooperativa dos Produtores Orgânicos Catarinenses, está situada no município de Grande, né? Então, aí que foi, eu lembro, tinha certeza que eu li em algum lugar, né? Sim, sim. Eu queria e vai, depois tu reforça com ele, ele Sim. tem que ter, esse nome tem que estar correto, ou é Sim. um ou é outro, não tem essa história de, tem dois nomes, ou eu acho que é a sigla que está valendo, porque se eu entrar no site, eu procurei no site tem essa definição nova, Cooperativa de Produtores Orgânicos Catarinenses, tá? Então, eu não sei, e ele afirmou que seria o correto seria antigo, Cooperativa de Consumidores Ecológicos do Vale do Tuba. Aham. Então, eu peço que tu dê uma olhadinha isso com ele, tá? Frisar isso com ele, que no item 3 eu perguntei qual é o correto significado da Coopervida. Ou é um ou é outro. Uhum. Precisa definir a correta definição da sigla. Sim, Então, sim, nem que correto. ele tenha que entrar em contato lá com a empresa e, Com eles lá. qual é a definição correta. Porque É, não eles vão. pode ter duas siglas diferentes. Com Porque certeza. aí Vai contar. complica, né? Aí eu peço que tu tenha uma, vou mandar para ti, vou mandar para ele também. Beleza. E aí tu Manda aí. cobra dele, para definir, né? Se usar Corrigir. um, é um para o texto A todo, gente vai e em se usar contato com outro, eles é lá. outro, tá? Não, beleza. Exatamente. É para ter clareza, né? Sim, sim. É um relatório que tu vai assinar, é um relatório que eu, de alguma forma também, por ser membro da banca. Então, fica uma coisa muito chata para nós, a gente assinar alguma coisa, e o cara falou o tempo inteiro no relatório sigla que nem é mais sigla, por exemplo. Uhum. Entendeu? Então, Sim. parece um pequeno detalhe, mas é importante, é o nome correto da empresa que ele fez o trabalho. Ele Sim. não pode errar isso, entendeu? Então tá, é isso, só que eu vou mandar ele já em seguida para ti, para ele. Beleza, não, manda aí que eu vou E puxar a aí orelha tu deles. cobra dele. Com certeza, com certeza. A apresentação ali, Nestor, conhecimentos teóricos e o total da apresentação do estágio de embaixo do relatório, daí deixar contigo ali. Eu acho que ele Não, apresentou. podemos definir agora aí, vai, vamos fazer o tu junto, e aí tu já, porque tu pode mandar diretamente agora para o Segex, né, o que tu mandar vale, e aí tu no e-mail, assim, que nós temos uma reunião, tu e eu, e definimos a seguinte pontuação, e tu já manda, não precisa eu mandar para eles. Eu já conversei lá com a Larissa não, essa que estava aí, estava no início contigo, e pode ser assim também. Tá? Então, eu sugiro que a gente já faça aqui a média, Sim, não, tu é já isso que eu manda ia para dizer. eles depois. Já fizemos aqui, já fizemos as duas e já Isso, fizemos agora aqui mesmo. E Tá vai, bom. assim, ó, a apresentação primeiro é defesa. Ele podia ter apresentado, eu falei, ele podia ter explorado mais a apresentação, ele foi extremamente rápido. 15 minutos. Mais 4 minutos tem que No meu ponto de vista, tu pode sugerir diferente, tá? Eu colocaria uns 85, faria errado, ou 0,85 na apresentação, e conhecimentos teóricos, bota... não, aí tem que ser mais, né? Porque bota 1 e... 9, 1,80... Bota 1,75. Aí vai fechar 2,60, né? 2,6. Tá mais que bom. Ótimo. No relatório, na parte escrita dele, né? Eu dei umas cutucadas nele para ele fazer, mas ele não é muito assim de correr atrás, ele queria deixar o jeito dele. Ele é meio. Eu também achei que algumas coisas... Ele botou muita fotografia, não precisava ser tanta.
Ele botou dos 3 caminhões, não precisa, bota um só. Mas enfim, no final do ensino médio, né, eles gostam de botar as figuras, caminhão, mas eu falei para ele, tem que botar a parte escrita que tu fez, né? exato, ali acho que faltou um pouco, né? Botar uma apresentação aqui, botar o relatório, o que tu acha, Ivan? Não sei, acho que é um 0,8, né? 0,80, mas que isso não dá para dar, não. Bota 0,80, beleza. E o conteúdo técnico, Conteúdo técnico, eu acho que 1,6. vem 1,6. Vamos manter a média 8 aí nessa parte de baixo. 1,6? Tu acha pouco? 1,60, tu fala? Ou Tu mais? pode sugerir também, vale. Se quiser botar mais, 1,7, Não, qual é a tua nota, então? eu ia botar 1,6. 1,6, tá ótimo. Uhum. Mas se tu quiser colocar mais, eu aceito 1,7, não tem problema. 2,40. 2,60, né? Vai dar Então, 5 pontos de 6. vai dar 5 no total, né? Vai dar 5 de 6. Vai estar nota... Cadê até a empresa? 5 de 6. 0... 5 de 6 tá bom, né? 8,4, né? É. Não, peraí. Deixa eu calcular aqui rapidinho na calculadora. Aqui. Calculadora. Tá. 5 dividido por 6. Dá 8,4. Na hora que tu comunicar, ficou com 1,5. Bota 1,7 conteúdo, dá 2,5 para ele. Aí dá um 8,5 de fato. Eu fiz aqui. Pois é, o que tu está fazendo aí embaixo, né? Aí embaixo nem mexe. Ok, aqui então, 2,7? 1,7? Bota 1,7, dá 2,5 lá, fica com 8,5. Até um pouquinho mais, dá 8,6 por aí, de média. Beleza, então. A assinatura aqui não precisa, né? Não, só tira fora, só deixa os nomes. Tá. Tira até os riscos fora. Eu tiro os risquinhos fora e centralizo essa parte final. Centraliza, tá. Beleza, então. Isso, Podemos tira chamar esse ele. tracejado todo. E os 2 nomes, orientador e membro, tu bota centraliza. Tá, beleza. E eu também gosto de dar aquele alinho depois do orientador lá, porque eu não sou orientadora. E nem tu, né? Eu te dou orientador, ponto. Isso, assim tá bonitinho. Beleza, então eu vou chamar Mete ele bala, isso aí. Tá. Vou chamar ele aqui para dar um parecer final. Isso. Dá bem certinho 8,5, 8,5. Ó, entrou bastante gente aí, né? Ah, então tá. Então tá, Anderson, nós fizemos um fechamento aqui da tua apresentação, tirou 0,85 na apresentação, os conhecimentos teóricos na apresentação 1,75, né? Faltou aquele tempo que tu falei, ó, 20 minutos, né? Ou 30 minutos de tempo, né? Você perdeu um pouquinho ali, né? Mas os conhecimentos teóricos também estão aperfeiçoados. O trabalho na apresentação 0,80 e o conhecimentos técnicos 1,70. Então, na parte final aqui, vai dar 8,5, né? 8,6, na verdade, o professor já fez aqui a média nossa aqui da escola, e daí depois tem a média da empresa, né? Então, também tem mais, né? O peso lá da empresa, que tem 40% lá, nós temos 60% aqui, né? Então, isso pesa bastante também, né? Lá a nota do Murilo, né? Da empresa, né? Então, de vocês, trabalhou. Então, só umas duas, né? Então, ficou com 8,6 de média aqui, nossa, tá? Beleza? Então, é só o arco aí. Então, agora o Nestor sugeriu, então, as modificações. Eu acho que nós temos que acatar essas modificações, né? O professor é o professor que trabalhou a parte de fruticultura mesmo, então eu deixei para o Nestor, porque ele que trabalhou mais incisivamente, né? Dentro da fruticultura, né? As características principais, hein? Então, nós vamos acatar aqui todo, né, o conhecimento que nos colocou aqui, mais os ajustes, né? Os adendos aí que foram necessários, né? Para colaborar.
Então, essa parte aqui do relatório já vai ser encaminhada, mas eu vou aguardar para encaminhar, né, o relatório teu, né, eu, Nestor, aqui, vamos ter que assinar isso aqui. Então, nós queremos que você nos entregue, né, para mim, amanhã, o Nestor vai passar aqui, né, todas as correções que serão feitas. Você vai entregar e nós vamos encaminhar, então, para a coordenação após, né, os ajustes das correções feitas, né. Então, que será encaminhado para mim e para o Nestor. Você vai mandar de volta, ó, professor, está aqui as correções. Eu recebo as correções, pego as correções e encaminho, então, né, a parte final aqui do relatório, certo? Tranquilo. Podemos ser assim? Porque daí, Pode. senão, porque aqui embaixo vai ficar o nome do professor Ivar, do professor Nestor, né? Então, nós temos que também, né, ter essa parte da ciência aí, beleza? Tranquilo. Toda a torcida que entrou aí, né? A Agatha, a Júlia, o Anderson, né? O Silei. Então, um abraço para todos. Bom, E então, tenha sucesso também na vida, né? Então, precisar da gente estar aqui. Sou o Nestor que dá as palavras finais, fazer as palavras, considerações finais aí, Nestor. Não, tranquilo, acho nada a acrescentar, né? Novamente, só para avisar, né, para ti, Anderson, busca, procura, sempre que puder, continue estudando, isso vai ser muito bom para ti. E quero vê-lo, né, um dia, né, formado talvez aí na área de agrimensura, já que é teu interesse, ou eventualmente alguma outra área, tenha sempre contato com a gente, né, o que precisares, né, estamos à disposição. Certo, eu fico imensamente grato a vocês dois, muito obrigado de verdade. Eu vou levar, obviamente, todos os aprendizados que eu tive com vocês, tanto hoje mesmo, nesse dia de hoje, como na escola e tudo mais. Sabem que vocês e outros professores, no caso, os colegas de professores que eu tive, né, e fizeram um grande aprendizado na minha vida, obviamente. Muito obrigado também por